7 cores no arco-íris, 7 notas musicais, 7 dias na semana, 7 anos sem igual, 7 bilhões no mundo inteiro. E eu só penso em te ver pra com 7 letras te dizer: amo você. Começando mais um episódio do 7 Olhares, um podcast pra gente falar sobre criatividade em diversos universos. Eu sou o Bruno Pedersoli, seu host. Ao meu lado, Bruno Paiva, o grande ilustrador, co-host desse bate-papo. Seja bem-vindo, Bruno. Aí. E aí, galera, beleza? Mais um papo aí, ó. E hoje com uma bomba de criatividade aqui, hein? Temos uma ilustre pessoa que tem uma bomba de criatividade. O mínimo que eu vi, já fiquei espantado, assim, ó. E eu quero agradecer a presença do D Black. Oi. Seja bem-vindo ao 7 Olhares. Prazer estar com vocês aqui e que a gente continue a mesma vibe que a gente estava aqui, né? Antes da gravação, antes de começar. Depois a gente tem que fazer backstages aqui, né? Botar a gente rindo a beça e a gente continuar nessa vibe gostosa. É isso aí. O 7 Olhares, ele é um canal de criatividade para a gente tirar um pouco daquilo que está na nossa mente e colocar nessa mesa de bate-papo e fazer com que esse papo inspire pessoas que gostam desse assunto ou que querem se inspirar com outras pessoas, né? Afinal, a conexão humana é o que gera essa terra, né? Então vamos nos conectar, galera. E também agradecer o pessoal da 7 Íris, que é a nossa criadora, né? É onde acontece esse projeto. Dentro da 7 Íris nós temos diversos produtos autorais e um deles é o 7 Olhares. E agradecer toda a nossa equipe de produção que está do outro lado, está em cima, e tem o pessoal também que trabalha home office aí com a gente. Obrigado, galera. E agora vamos trocar uma ideia. Vamos falar de criatividade, vamos falar de 7 Olhares. Como que você veio parar aqui no 7 Olhares? Foi por causa da música 7? Vamos começar direto ao ponto. Eu acho que a gente tem, vamos aprofundar logo, né? Nós temos, como os planetas têm, as estrelas têm, a gente tem um campo gravitacional. E a gente atrai para si aquilo que a gente vibra. Então, eu acho que esse papo está acontecendo muito por causa disso. Acho que vocês estão numa vibe de trazer pensamentos e ideias que também já estão na minha cabeça. Então, é uma coisa só. Vini, você já abre... Eu vou chamar de Vini, mas o de Black todo mundo conhece, né? Eu vou chamar de Vini. Cara, você já abre o nosso terceiro olhar, que é o Divino Criador. Como não vamos perder tempo aqui, o terceiro olhar nada mais é do que essa conexão nossa com a criação, independente de religião, independente de seita, de qualquer coisa que dificulte essa conexão. Quando a gente fala do terceiro olhar e do divino criador, é justamente aquilo que nos conecta um no outro, porque o criador habita em nós. Você é um cara que decidiu mudar a sua vida e foi parar na filosofia. Então você já começou falando, vamos aprofundar, então agora eu vou jogar o papo da filosofia. Que diacho te fez ir pra filosofia, cara? Da onde veio essa vontade? Então eu sempre gostei de pensar sobre a vida, sobre algo que a gente não tivesse acontecendo e a gente não estivesse percebendo. E eu tenho uma história muito legal que me inspirou muito a pensar sobre isso, que é a história de dois peixinhos que estavam conversando no mar. Estavam lá papeando e andando, e aí veio um peixe na contramão deles, passou por ele e falou: a água tá boa hoje, hein? E eles ficaram olhando para aquele peixe, deixaram passar e viraram pro outro e falaram: que água? Que água? A gente não percebe que nós estamos todos conectados, sabe? A gente vive como se a gente estivesse totalmente separado daquilo que nos une, que é Deus. Então, essa historinha, ela tem o fundamento de tentar trazer essa unidade que a gente vive e que a gente não percebe. A gente está sempre em união, dependente, porque não há independência nenhuma. É engraçado falar artista independente, a gente depende de todo mundo que vai no show e tal. Ou que compra os nossos produtos, né? Exato, que vê nossos desenhos, né? Exato. Então a gente está conectado de fato, mas a gente não tem essa percepção. A gente vive como os dois peixinhos que não sabem que estão no mar. E o outro sabe. E aí quando alguém que sabe fala assim, a água tá boa,
você buga, você fala assim, ué. Então, esses papos que a gente pode começar a introduzir aqui e que a filosofia traz, eles trazem esse bug, opa, o que está acontecendo? Trazem a gente para uma realidade que sempre teve, sempre aconteceu, e a maioria das pessoas não fala, porque é tão simples, é tão básico, que passa desapercebido. Eu acho que está ligado meio à relação do despertar, né? Tudo na base da terra há um momento de despertar. Às vezes você não enxerga aquela árvore que se torna centenária, ela é uma semente, mas de repente ela desperta num broto e começa a crescer, e aquilo numa velocidade às vezes até absurda, em 6 meses. Vamos usar a gravidez como um exemplo, né? Em 9 meses acontece uma vida. O que faz com que essa multiplicação de células seja tão intensa para que de um broto nasça um ser humano? E isso vale para tudo que é vida. Nós estamos no planeta Terra e tudo é vida. Então, eu acho que está ligado meio ao despertar. Seja o despertar da essência da pessoa, seja o despertar da mentalidade mesmo, crítica da pessoa, ou o despertar de se reconhecer, né? Qual que é da sua história, assim, da sua carreira? Porque quando a gente fala de artistas, de muitas transformações através do meio, que é um meio que te exige muita transformação, tudo se torna despertar, parece. Todo momento é um novo despertar. A sensação que eu tenho é essa. Uhum. Mas tem aqueles momentos que te faz sair da zona de conforto e falar, peraí, por que eu tô aqui? Você vê aquela multidão e o que eu tô fazendo aqui de fato, né? Você tem histórias de despertar, assim, que é legal aprofundar e trazer uma motivação na sua vida, assim, para você nunca esquecer? Eu tenho várias, né? Eu tenho uma pública que foi o The Voice Brasil para mim. Eu já era bem famoso, assim, muitas pessoas conheciam o meu trabalho, já tinha ganhado prêmio na próprio canal, que a TV Globo tinha me dado o prêmio de melhor artista do ano, artista revelação do ano no programa do Faustão. E eu reapareci 7 anos. 7 anos. A motivação do 7. O mistério do 7 aí. O mistério do 7. Não, eu apareci 7 anos depois, um pouco mais até, mas assim, um pouco tempo depois, e tentei novamente uma oportunidade de estar presente nas mídias, na televisão, porque eu já estava no ostracismo, eu já estava assim, o trabalho dele já aconteceu, o momento dele já teve e tal, e agora vamos deixar ele ali, porque tem isso, se você não buscar, essa busca que você falou, você não tem que buscar sempre estar renovando, a arte tem disso, é uma renovação constante, a gente trabalha com material que não é físico, né? Eu não deixo uma caneca aqui e você 10 anos depois fala, caneca, não, ele é um som e tal, ele tá aí. E é o etéreo, né? É o etéreo, né? Uma coisa que você não pode botar no bolso, entendeu? Graças a Deus hoje tem Spotify, YouTube, você dá lá um Google e tal, mas é uma coisa que a gente tem que estar sempre manifestando. E aí nessa oportunidade do The Voice, eu entrei numa questão de, olha, eu quero mostrar algum lado novo meu. Algo que eu aprendi nesse tempo em que eu não estava exposto na mídia e eu queria renovar. Eu não queria voltar lá para cantar as mesmas coisas, porque eu sabia que eu ia ter abertura para cantar as mesmas coisas sempre. Eu queria fazer algo diferente. E foi o que eu fiz. Eu fui pro programa e durante todo o processo do programa eu não cantei músicas românticas, que eram as músicas que eu tinha mais... as pessoas conheciam desse universo. Então fui buscar uma área mais dançante, do pop, do movimento. E deu muito certo, mas foi muito arriscado de alguma maneira, porque... eu estava arriscando aquela imagem, destruir aquela imagem, porque eles poderiam não virar, né? Mas existe uma coisa muito legal que eu vi do seu material, que eu vi e notifiquei muita criatividade. Você é uma caixinha de criatividade, tem muito mistério aí. Então, fez filme, dançou, ganhou prêmio, canta... brinca com desenho, brinca de luta, cara, é muita coisa. Uhum. Então, se a gente começar a ver essa profundidade do artista, que é uma expansão, que é necessária de uma mensagem, eu acho que tem muita coisa aí dentro que vai explodir, que tem muita coisa para poder ir ainda. Então, existe uma inquietude artística, de reflexões, que você concretiza uma coisa, fala, poxa, mas eu consigo fazer outra. Então, você vai se ampliando
para que outras coisas que envolvem a sua atmosfera também vão ampliando. Isso é muito bacana. Você não se acomodou a ficar só na música. Eu vou cair no deslumbre de fazer um filme. Não é só um filme, consigo fazer outras coisas também como ator. E isso parece que não, mas você vai virando uma espécie de robô gigante, assim, ó. De tantas ferramentas que você tem para passar mensagem. Isso é sensacional. E a gente sabe que, independente do ambiente de trabalho, né? Às vezes as pessoas acham que é só no ambiente artístico que tem essa facilidade na conexão, né, com as coisas, por conta da arte ser um canal de criatividade muito instantâneo, né? Mas às vezes eu percebo, independente da área, na engenharia, na parte industrial, você começa a olhar e você vê a criatividade na ação das coisas. Eu fui visitar uma fábrica de espuma, e aí o que eu percebi lá é que eles trabalham densidades de espumas. Então, olha que incrível, cara, o mesmo material usado é usado para fazer uma espuma com densidade para ser um assento, ou uma espuma para ser uma peça de carro, ou uma espuma para ser uma parede. Porque espuma ela é acústica, então ela tem a densidade de acordo e ela colabora para isso também. O mesmo material. Aí eu virei, né, na hora eu achei sensacional isso, falei, putz, é muito criativo, cara. Isso é surreal, porque através da mesma coisa, é igual você pegar gelo e fazer do gelo um monte de coisa. Sim. Se a gente pegar o humano, o que dá pra gente fazer do humano com a mesma essência? Se liga, olha a conexão da coisa. Você, com a sua essência, se tornou um grande compositor, um músico e tantos outros talentos. Eu empreendo e estou trabalhando com arte também e tudo mais. Brunão desenhando, pai de 2 crianças, tá na luta. A mesma essência. Sim. A mesma essência da espuma faz da gente seres humanos diferentes, cara. E aí, essas densidades, né? Eu acho que falar de densidade agora é falar um pouco das transições que você teve na sua vida, porque o de Black lá de trás, do início da carreira, quando você... Fala até um pouco do início da sua carreira, quando você estourou. Porque ali, qual que era a sua densidade, na sua essência? Acho que você pode usar para trazer para o humano, em vez de densidade, intensidade. Intensidade. Acho que é a palavra que conecta. E, assim, arredondando aquela questão do The Voice, foi justamente ligando com o início da carreira, né? Quando a gente está preso a uma história, uma imagem que você constitui, que você constrói, você abandona toda a oportunidade de criação. A criação vem do desapego, e o desapego nasce no vazio. Basta quando você diz, tá bom, isso já deu. O que tem pra mim agora? E quando você levanta os olhos e fala, e agora? Você abre a oportunidade para o novo. Então, no começo da minha carreira, eu acho que no começo da carreira de todos vocês, a gente tem isso nato. Porque a gente não tem nada. A gente não vem com nada. Então, a gente está aberto, a gente está dizendo assim, e aí? O que vem? E chega um determinado momento das nossas carreiras que a gente fala, tá, eu já consegui isso, eu não quero perder. Então, o início da minha carreira foi na dança. Eu sou professor de dança, de salão. Comecei com 14 anos. Na verdade, no coral do colégio, mas aí não era profissional, era uma criança cantando no colégio, de escola. E aí, 10 anos, eu fiquei aprendendo a cantar ali, muito precariamente. Entrei na dança. E aí tive contato com sapateado, jazz, outros estilos que foram me moldando. E quando eu tinha mais ou menos 15, 16 anos, montei meu primeiro grupo que dançava e cantava. Tipo Backstreet Boys, NSYNC, tá ligado? Na garagem. Tipo, pra quem é mais antigo, tipo, como é que era aquele Step by Step, né? Step by Step. Step by Step. O cara subia da escada e descia. Nossa, como é que era o nome desses caras? Era não sei que boy. New Kids on the Block. New Kids on the Block, isso aí. Caramba, é que não é da minha época. Perdemos um monte de seguidor aqui agora. Tinha New Kids e tinha... mas era uma coisa que fazia muito sucesso. Tinha Menudos também. Menudos, o Rick Martin ainda era do Menudos. Eu não vi nada disso. Minha época era Backstreet Boys, NSYNC. E a gente imitava essa galera e tinha um grupinho. E aí, quando eu fiz 17 anos, fui pro Popstars, que foi o primeiro reality, um dos primeiros realities do Brasil. Quando foi? 2003. Já tem aí mais de 20 anos. Vai fazer 20 anos, né? Inclusive, eles vão gravar, o pessoal que entrou no grupo vai gravar 20 anos agora. O Bros. Eu vi. Eu tava com o pessoal lá e eles estavam falando sobre isso. Então, foi um despertar ali.
né? E cheio de sonhos. Aí eu montei um grupo do mesmo formato do Bros, chamava 4. Aí depois de montei o grupo, fui fazer a minha carreira solo. Aí virei de Black. Com 18 anos, 19 anos eu me tornei de Black. Com 20 eu gravei a música Sem Ar num CD que a gente chamava, como é que a gente chamava? CD demo, né? Isso é uma coisa meio não evangélica. Mas era um CD demo, a gente distribuía, meu pai vendia, meus amigos vendiam, eu tinha uma gama de amigos que ajudava muito, que me dava força, então era aquele coletivo ali, tentando a coisa acontecer. Foi pra internet, e da internet eu me tornei o primeiro artista a fazer sucesso pela internet no Brasil. Sensacional. Foi bem legal. Eu tava louco pra te perguntar isso. O apoio que você teve de família, de pai, porque tem artistas que às vezes tá em casa e é tão introvertido que ele tá louco pra poder estourar e às vezes só faz vídeo pra TikTok, às vezes pro YouTube, e aí o pessoal fala, você canta bem pra caramba, você desenha bem pra caramba, você dança, você faz um monte de coisa legal. Ah, não, mas é só pra mim ou pra alguns amigos, assim, né? E exige uma ousadia pra gente poder se expor e falar, vou colocar minha cara a tapa ali, vou tentar fazer alguma carreira, vou me divertir, pelo menos. Sim. Porque eu acho que o princípio é você se divertir com os amigos de dança, etc e tal, né? E a gente volta pro papo do desapego. O desapego tem muito a ver com medo, por incrível que pareça. Porque o medo nada mais é do que se colocar no lugar de segurança. E segurança é passado, né? Não há segurança no presente nem no futuro. Segurança só existe no passado. Eu falo assim, estou seguro porque estou com um capacete que eu coloquei, entende? Ou eu estou seguro porque eu entrei no meu carro aqui, entrei. É passado, você não consegue estar seguro no presente, porque o presente é vivo. Tudo que é vivo, tudo que é novo não te dá segurança. Então, o desapego justamente, ele é essa chave que abre a coragem pelo novo. E aí, quando você se permite ser o que você é, sem se apegar ao que pensam sobre o que você deve ser, e que isso, muito pai e mãe faz isso, né? Você deveria ser, né? Meu pai e minha mãe, por exemplo, não é uma coisa que não foi imposta, foi de muito carinho. Tive que fazer o curso de cabeleireiro, porque os dois são cabeleireiros. Então eu fiz lá o curso de auxiliar. No 3º mês eu falei, mãe, não dá pra mim, eu quero estudar música e tal, então vai estudar música. Eles super me apoiaram. Pelo menos você honrou, né? Você eu honrou. honrei, eu fui. E era legal, porque onde eu fazia o curso, chamava Apberge, era um lugar no alto do centro do Rio de Janeiro. E de lá do alto, eu conseguia ver, na hora do almoço, os aviões do Santos Dumont subindo, que eles sobem assim, naquela imagem linda do Corcovado ali, sabe aquela coisa assim, o pão de açúcar ali, e os aviões ficam subindo, e eu ficava ali imaginando, um dia eu vou voar naquele negócio ali, eu tinha, sei lá, 16 anos, um dia eu vou voar ali naqueles aviões, vou para o mundo inteiro, já tava viajando, sabe? Mas essa já é a materialização de um sonho, né? Eu falo que tudo começa da mente e do coração. Exato. A coragem é literalmente a ação que parte do coração para a ação que vai para o externo. Uhum. Né? E quando você consegue conectar essa coragem de ser um sonhador ali, criança, olhando e se vendo dentro do avião, se vendo fazendo uma apresentação, que fosse num sarau da escola, né? E aquele frio na barriga, aquela conexão que você tem da sua iniciação, porque a gente nasce, a gente tem um processo evolutivo. Claro. É lógico, tem gente que nasce já preparado para coisas que você nem imagina, né? Você vê artistas aí que nascem natos, né? Tem. Mas a gente é moldado e forjado para aquilo que a gente veio. E aí a hora que você vê o sonho e aquele sonho tá distante, e aí você agora se olha com 35, 39, 40 e poucos anos e fala, cara, olha eu lá atrás, o que eu realizei. Aí você percebe que você realizou muito mais do que você era capaz de sonhar. Sim. Pô, isso é uma magia gigantesca. Você que tá ouvindo, na boa, se você tiver desistindo dos seus sonhos, esse podcast é justamente para você parar com isso, olhar e falar assim, o sonho não tem tamanho para sonhar. Sonhar pequeno e sonhar grande é o mesmo esforço. Então sonhe grande, mas sonhe muito grande. Sabe por quê? Porque o universo e as pessoas, que você citou as pessoas, e isso é o nosso segundo olhar, servir o próximo. As pessoas são um canal de criação, de criação e de realização na sua vida para que seu sonho se realize. Então,
A partir de agora, começa a olhar quem está do seu lado, que eles estão prontos para te servir, para realizar todos os seus sonhos. E você agora citou sua família, a tua relação de servir o próximo vem através da música, né? Você entrega ali a essência do canto, da canção, da verdade que você carrega, inspirando casais, pessoas que às vezes vivem momentos difíceis, mas a música vem, é quase que um cobertor, assim, né? Ela vem e cobre a pessoa. Você se sente servindo com a música, assim, com a voz? Sim, sim. A gente entrega o que a gente tem, né? O que a gente pode, o que passa por nós. Na verdade, não tem nada nosso. É tudo uma canalização, né? Porque tá tudo aí. Tá tudo aqui. Tá tudo acontecendo. E a gente... eu cheguei num ponto da vida que eu não me sinto mais autor de muitas coisas, sabe? Eu acredito que tem muita coisa acontecendo para que eu possa fazer o que eu faço, e essas coisas que estão acontecendo são alheias à minha vontade. Vou dar um exemplo muito doido. Se vocês têm problema para bugar, melhor desligar. Porque... Peraí que agora a gente começa a levitar, né? Não, porque eu compartilho o que vem na minha cabeça. Não sou dono da verdade, não tem nada aqui, mas eu compartilho. E algumas pessoas falam assim... Ué, o que ele tá falando? Mas que fique bem claro que aqui a gente está jogando uma conversa e um papo na mesa para refletir. Sim. Aqui não tem nenhum doutor dentro desse segmento pra gente colocar fundamento. Nada. Muito pelo contrário, o fundamento tá naquilo que sai da gente e conecta no outro. Então, a partir daí. Porque senão, né, fica aquela questão de, mas qual é o fundamento? O fundamento é conversar e a gente se encontrar juntos. Compartilhar a experiência. Isso. O tanto que você tem de vivência, seja de palco, seja por tudo que você já percorreu e teve que fazer um esforço, essa energia tem que ser compartilhada. Sim. Porque tem coisas que nem você falou, que às vezes você não sabe nem de onde veio e você fez acontecer. Ou através de você aconteceu. Eu fiquei muito pensando, né? Não sou eu que me navega, quem me navega é o mar, né? Paulinho da Viola. E a gente fica... eu sempre achei que navegava. Sempre. E aí eu tô chegando numa fase da vida, próximo aos meus 40 anos, em que eu tô vendo que quem me navega é o mar, sabe? O que me move é o mesmo que move tudo. E não sou eu. Por quê? Aí eu vou dar um exemplo assim, dos mais simples possíveis. Eu tava lá agora na porta do hotel esperando, né? Eu tive um evento ontem aqui em São Paulo, e aí, né, pintou esse convite para fazer. Não tava nos planos. A gente acha que não tem plano, que não tem nada marcado. Não tava não e tal. Eu parei na frente do hotel e tal, tô esperando. Ele pediu um Uber, né, gentilmente para me pegar. E o Uber se enrolou. Porque o nome do hotel tinha o mesmo hotel no mesmo bairro com o mesmo nome. Então ele foi parar no outro. E enquanto eu estava esperando o cara que já tinha que estar lá, eu encontrei pessoas. E conversei com pessoas. E compartilhei com pessoas coisas que foram muito importantes para elas. Elas me confessaram, falaram assim, caraca, isso que você me falou, poxa, realmente, acho que eu vou fazer desse jeito. E eu penso, mas não era pra eu estar ali. Não era pra eu fazer isso. Será que eu fiz mesmo? Será que essa pessoa não vai ter uma vírgula, uma curva na vida dela? E o que ela fez por isso? Ela só estava ali. Será que esse esforço todo que a gente faz é necessário? Ou é necessário a gente estar desperto e ver o que está acontecendo aqui em volta? Calma aí. Você é mais observador do que, na verdade, jogador. Eu acho que essa posição de jogador que a gente se impõe, ela é muito do nosso ainda desconhecimento da causa primária de tudo, que é Deus. Sabe? As coisas estão acontecendo, a gente tem nem noção. E a gente tem essa ideia de que, não, eu fiz isso aqui, ó. Aqui, ó, posicionei aqui, ó. Aí o passarinho veio beber. Porque se eu não botasse aqui, o passarinho ia morrer de sede. Não, ele ia beber da poça, velho. Entende? Ele ia dar o jeito dele, porque a criação dá um jeito de fluir. A gente mora na Terra. A Terra é o planeta Água, não Terra, apesar de a gente ter chamado de Terra, porque a gente mora na Terra. Então a gente nomeia as coisas de acordo com a nossa compreensão, e não com o que é
A gente não está aberto ainda para ver o que está acontecendo. A gente olha e fala, opa, isso é uma caneca, porque eu dei nome de caneca. Mas se alguém chamar de Xinchon, você vai falar, que estranho. É um nome, não é a caneca. Mas esse é o princípio da compreensão, né? Até onde você consegue enxergar. Por isso que é através do outro que você consegue expandir sua visão. Exato, com certeza. A gente não tem... se eu te dissesse o que tem do lado dessa parede aqui, quem tá ouvindo ou imaginando, né? Do nosso lado aqui tem 2 paredes. O que tem de cada lado da parede? Se alguém não tiver ido do outro lado, ninguém consegue saber. A não ser que usar algo mais paranormal aí. Mas a realidade é essa. A gente se conecta com as pessoas para conseguir identificar o todo daquela coisa. O todo através e o todo da daquela parte. coisa ainda não é nem parte do completa. Porque o completo é muito maior do que o todo. Ele é a conexão, é a conjunção de tudo isso. Existe uma historinha, né, do elefante, né, que se você colocar várias pessoas com os olhos vendados e começarem a tatear esse elefante, um vai falar, nossa, é meio rugoso. Aí o outro passa a mão na barriga, nossa, ele é peludo. Aí o outro passa a mão na tromba, nossa, é meio molhado. Aí o outro passa a mão no rabo, é fino. Tá todo mundo tateando. Cada um tá dando a sua percepção da coisa. Uhum. Mas agora, se cada um dessa percepção se juntar e falar, poxa, é rugoso, tem rabo, tem... O elefante vai vir. Um elefante. Exato. Olha a grandeza de você se conectar com pessoas que falam a mesma língua que você, que têm o mesmo propósito. Se você se sente perdido, começa a encontrar 1, 2. Que se sente perdido também já é um primeiro passo para se encontrar. Porque quem procura, encontra. Esse é o princípio do buscador. E quem não procura também encontra. Sim. Porque aquilo que é seu um dia virá para você. Isso é incrível. Mas a matemática que você está fazendo pode ser ajustada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ajustar essa matemática. Tudo que você falou do elefante são visões antagônicas. Não são visões iguais. A problemática das religiões é que ela cria uma visão única, que não há divergência, não há expansão. Se não tem ninguém do outro lado da sala, você não sabe o que está acontecendo. Então, a expansão ela só acontece quando nós juntamos o que é oposto. Quando eu discordo de você, eu crio uma visão mais completa do todo. Então, essa é a base que a gente precisa se unir. É no antagonismo, sabe? O Batman e o Robin não são antagonistas, eles estão juntos. Então o Robin é sempre aquela salsicha, tipo água de salsicha. Sim. Eu falo assim, ninguém liga pro Robin, porque o Robin já é o Batman. Você não consegue desassociar. Agora, todo mundo gosta de quem? De quem? Do Coringa. Por que gostam do Coringa? Porque o Coringa é complementar o Batman. Entende? Se fosse só Batman e Robin, como é o nome, não ia fazer sucesso. Batman e Robin. Sei lá. Não é à toa que até o antagonista ganha o seu filme, né? Exato. Ele ganha o seu espaço. Porque aí a gente prova, né, que tudo tem um espaço devido. E a sua oposição, né, o yin e yang, o negativo e o positivo, o 0 e 1, tudo que tem o contraponto tem seu espaço para que o outro ponto exista. Exato. Se não tiver o preto, não tem o branco. Se não tiver sombra, não tem luz. E a gente está matando a sombra. A gente vem matando a sombra, principalmente por causa das religiões. O divino sobrepondo ao nefasto. Não é uma sobreposição. É uma compreensão de que há uma unidade entre os dois e que eles conversam. E que, na verdade, somos nós que vemos dois. Deus é um. Essa é complicada para muita gente. Mas aí entra no primeiro olhar, Uhum. que é o olhar interior. Se faz necessário, vou falar bem diretamente aos artistas, que se olhem para ter uma pesquisa interna, seja olhando para os seus familiares e amigos, mas que você comece a se conhecer cada vez mais. Isso. Porque quanto mais você se conhecer, mais você vai conseguir dimensionar num termômetro o seu ego. E aí você sabe o momento de colocar ele de lado e seguir em alguma doação. Seja uma doação para consigo mesmo, aonde eu vou fazer isso aqui por minha diversão, e nessa diversão eu vou exercer a minha criatividade de forma interna, e quando eu quiser eu vou expor isso ao mundo, e ele vai reverberar e vai ampliar isso de uma proporção que está além da nossa compreensão, mas é importante todo mundo se conhecer um pouquinho, e olhar para a parte interior, precisa se conhecer.
Sim. O artista, ele precisa se conhecer. E, infelizmente, a gente não vê Ser humano, em ser humano. escolas, assim, ou coisas que motivem a educar. A gente vê muita coisa na internet, né? Aí que, ou seja autoajuda, seja tem várias coisas aí, né? Mas é importante o artista se conhecer. O autoconhecimento gera a obra. Porque quando você se conhece, você descobre o que você tem para oferecer para o mundo. Sim. A sua obra veio de muito, acredito eu, de muito autoconhecimento, de muitos momentos de olhar para si e falar, nossa, olha o que está brotando aqui. É lógico que brota do outro também, mas quando você se autoconhece, você se vê no outro. Sim. Você, poxa, esse cara, essa mina, ela tem uma conexão comigo, olha só o que esse casal está vivendo, olha só o que essa família está vivendo. E aí você se identifica em alguma coisa que te conecta aquilo e aí faz dar a ponte da criação, que é a origem da arte, né? Pode e ser o uma melhor, explicação. você acaba contaminando de forma positiva as pessoas que estão do lado a falar, poxa, também quero fazer isso, também quero ir lá ver ele. Isso é sensacional. A ideia de contaminação vem da ideia de que a gente está separado. Na verdade, ela só está reverberando algo que está dentro dela e ela vem em você. Exato. Toda essa isso aí. linguagem de separatividade foi muito tempo exposta a gente. E a gente está muito contaminado, realmente, com isso. Com a ideia de que há outro, de que há coisas fora e que a gente está pegando coisas. Então, quando a gente pensa assim, a gente também pensa na meritocracia. Eu fiz, pai, eu tenho... E isso, o eu, é o quê? Tu acabou de falar. É o ego. É o o ego, termômetro cara. do ego. Exatamente. O ego é o bicho, porque ele tá na sociedade, ele tá ali, mas as pessoas não estão. É a água, entendeu? Do bom dia. A água tá boa hoje. É o ego. O ego tá ali o tempo todo. E as pessoas não conseguem diferenciar o que é elas, o que são elas de fato, e o que é o ego. O ego é essa mente que pensa, que organiza, que calcula e tal, não sei o quê. Mas a vida não acontece nos cálculos. Não acontece. Mas isso vem com muita maturidade e com experiência que o artista normalmente vai passando. Sim. Temos uma educação já partindo de casa. Sim. Que, você tem que fazer o melhor, você tem que isso, muita cobrança. Essa cobrança vai gerar o quê? Seja a cobrança dos pais ou dos avós, seja que esteja cuidando da criança. E a cobrança autocrítica da pessoa vai fazer com que ela alimente e isso se torne um autogerado na cabeça dela, a ponto dela ter que ficar provando tudo o tempo todo para se amar e conseguir o amor de outra pessoa. Sim. Chega uma fase da vida que é exatamente o que você tá passando agora. Você fala, putz, não é exatamente assim. Eu não tenho esse poder todo. Eu não controlo tudo isso. Então é a cultura do controle. É, isso E aí. essa cultura do controle, ela atinge tudo. Desde a religião, desde a política, a arte em si, nossa, chega a ser absurdo. E o controle, na verdade, não queira controlar o incontrolável. Quem quer controlar vai ser Dominado. controlado. Vai ser controlado. Você não consegue controlar nada sem ser controlado por aquilo que quer controlar. Se eu controlo você, você me controla, pelo simples fato de que eu preciso nutrir você o tempo todo. A liberdade vem quando você solta, e não há amor sem liberdade. Esquece. Caramba. Perfeito. Ó, É isso aí. é só conteúdo. Enche a alma, né? É um negócio. É legal demais falar. É bom trocar essas coisas, porque Cara. a gente quase não tem espaço para falar. Por isso que eu realmente fiquei muito empolgado em vir para falar com vocês, porque ele já tinha conversado comigo qual era o plano do podcast, qual é a abertura para isso, e eu sinto falta disso. Eu acho que a gente pode ter cada vez mais uma conversa aberta. Não necessariamente a religião, não necessariamente a filosofia. É vida. É abrir o canal. Exatamente. Eu falo que a gente tem que abrir canais que se fecharam no decorrer da vida. Né? A palavra adulto nada mais é do que se adulterar da sua essência e se tornar um adulto, que é adulterado da essência. A criança não carrega a essência. Quando você fala uma criança, você olha, você vê a essência divina ali. Um bebê nascendo, ele é a essência divina transbordando. Uhum. E a gente vai crescendo e vai se adulterando. A própria palavra já traz todo o contexto, né? Uhum. E não significa que nós temos que voltar a ser crianças. Porém, dentro de nós, há a essência da qual nós viemos. Resgate essa essência para que você se reconheça a essência da criação, que é a essência da criança. Pureza. As duas pontas, né? Eu falo que a criança e o idoso, a ponta do fim da vida, carregam as mais belas experiências. Por quê? Porque num há o vazio da não experiência, A ainda, pureza. a história que vai ser construída. E no outro há o vazio
daquilo que está por vir, está próximo, que não se sabe o que é. Sim. Porém, ele vai preenchido de toda uma gama de experiências que fez com que a evolução humana daquela pessoa chegasse onde chegou. A gente fez algumas perguntas para você em off, né? E a gente tem um olhar que é o olhar do espectador que sonha, que é aquele olhar de quem está sentado assistindo, seja um sonho, seja uma inspiração, ou seja você mesmo. E você falou que na adolescência foi um ponto-chave, assim, desse olhar, né, do espectador que sonha. Qual que é a história que você carrega, que você se viu naquele espectador sonhador? Olha, tantas, porque eu me realizei quase tudo. Se Maneiro. não tudo, de fato. Cuidado pra não transcender aqui agora, tá? Não, eu não quero morrer, não. Não, mas Por favor. assim, em relação a profissional, eu sou muito realizado, assim, pra caramba, assim. Tem algumas coisas que eu quero fazer, mas são muito mais pela questão material, sabe? De suporte, de pô, tô vivo, tenho que comer, pagar minhas contas e tal. E também de mandar mensagens daquilo que eu penso e sinto, compartilhar, né? Aquilo que eu penso e sinto através da música. Mas assim, eu cheguei no ponto de não querer, não é que não querer, é não dar tanto valor pros sonhos. Por quê? Vamos lá. Eu, durante muito tempo, tinha uma ideia, uma expectativa. Eu montei essa expectativa na minha cabeça durante toda a adolescência. Quando o meu processo aconteceu, que foi um processo muito diferente de tudo que eu já tinha visto, não só para mim, quanto para todos que estavam à minha volta, eu sou o primeiro a fazer sucesso pela internet. Quando o cara faz sucesso pela internet, hoje, tô falando 15, 18 anos depois, as pessoas ficam assim, caraca, aí, tá bombando. Eu tô falando de uma experiência de 15 anos atrás. Não existiam pessoas para dizer assim, tu tá bombando. Não tem isso. É tipo... É tipo um indígena Sinal vendo... de fumaça. Um indígena vendo uma caravela vindo. Sacou? Ele via a caravela, mas ele... Que é isso? Entende? Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Eu sentava num banco de ônibus e via as pessoas cantando minha música. E eu ficava assim... O que tá acontecendo? Sabe? Eu sabia que era da internet, mas a internet não tinha isso ainda. Entende? Eu tive com pessoas que eram do meio e falavam assim, como é que você aconteceu? O que você fez para isso? Eu falo, não é que eu fiz alguma coisa, aconteceu. Então, isso trouxe também um despreparo para enfrentar isso tudo. Despreparo mental, um despreparo emocional, um despreparo que eu não tinha referência. E aí a necessidade da gente ter referência, é por isso que a gente está aqui. Para dar referência, para falar sobre o que aconteceu. E aí algumas pessoas falarem, opa, não estou sozinho no planeta, tem alguém pensando como eu. Mas eu não tive isso. E me frustrou muito, porque eu tinha uma ideia toda montadinha de como seria e não aconteceu exatamente. Isso causou muita frustração. Eu queria que muita coisa acontecesse que não estava acontecendo, até pelo fato de como aconteceu, né? Então, anos depois, eu posso te falar aí uns 12 anos depois de toda essa frustração que eu vivi e tal, eu comecei a olhar o que está acontecendo e não o que eu gostaria que acontecesse. E aí eu comecei a entender isso através de um livro que eu recomendo para vocês, que me mudou muito, chamado O Poder do Agora. É do Eckhart Tolle. Ele é um alemão, ele era um médico, e ele simplesmente abandonou a casa dele e foi morar na rua. Morou na rua durante 10 anos. E durante esses 10 anos morando na rua, ele observava as pessoas na praça, que ele ficava na praça. E ele foi percebendo muitas coisas. E ele percebeu sobre esse presente que a gente abandona pela ideia de futuro. Então a ideia de sonho, ela é bacana como um norteador da história. Mas quando ele começa a te fazer abandonar o passo que você está dando, isso é um problema. Você vai se desconectando do que está acontecendo, você não vai fluindo com o que está acontecendo, você começa a ser arrastado pelo rio da vida, né? O mar que te navega, tentando se agarrar nas bordas, sabe? Porque não dá para se agarrar nas bordas. Mas você está o tempo todo querendo controlar, como se eu quero... O meu jantar, eu pedi bife com batata frita, você me trouxe macarrão.
Mas não tem outra coisa, cara. Só tem bife com batata frita. Que droga. Cara, aceita o que tem, o que tá dando pra ser. Não, eu vou na rua comprar esse... A gente começa a trabalhar em cima das ideias que a gente teve sem um mínimo de aceitação. Sem mínimo. E esse mínimo de aceitação é o que faz a gente conflitar tanto com os outros. Porque a gente queria que você tinha que estar com cabelo louro. Pô, é muito mais bonito. E a gente começa a perceber que é isso que a gente faz na internet. Muitas vezes. Os haters fazem isso. Você não devia sentar desse jeito. Tá mostrando as suas partes íntimas. Essa pessoa não está preocupada com isso. E você está preocupado em como a vida deveria ser. Não só a sua, que aí seria até um pouco mais saudável, mas você fica preocupado com a vida do outro, como o outro deveria agir, como ele deveria pensar. Porque se ele não pensar desse jeito, o mundo vai acabar. Mas a gente está cercado desses espectadores, né? Aí eu não digo nem que sonham. São os espectadores que estão ali prontos para te ver cair. Também. Mas Porque... a ideia é deles, né? Exatamente, porque é aquela relação da gente... Poxa, para quem você torce? Para que time que você torce? Que bandeira que você levanta? A bandeira que você levanta é a bandeira que diz muito sobre você. Sim. Então já começa aí. A hora que você não se identifica, então você torce contra. Porque você tem que ter um posicionamento. Não existe, não, tô fora do... Não, ou você torce contra ou você torce a favor. Não existe o meio do caminho. Senão você não se conecta. E eu acho que quando você entra no mundo da internet, e aí nessa seara mesmo que a internet permite, que todo mundo tem poder, e aí dê poder a César, né? E aí você sabe o que acontece. Pessoas que têm poder na internet, que se tornam aquilo que não necessariamente são, mas gostariam de ser, é o famoso sepulcro caiado, né? Por fora lindo. Mas esse germe tá aí, no que você tá falando. O germe, ele tá no torcer. É louco isso. Mas se você parar pra pensar, se eu torço que você tenha uma carreira feliz, é legal. Eu posso ter esse sentimento pra você. Mas se eu acredito que pra você ter a carreira feliz, você tem que fazer do jeito como eu penso, já era. Já era, exatamente. Aí desconecta o servir o próximo. Já era. A gente está aqui para servir o próximo. Esse projeto, né, Sete Olhares, ele carrega uma filosofia da Sete Ilhas, que tem uma cultura, mas ele nada mais é do que um canal de informação para que a gente possa expandir um pouco mais e a gente crescer com esses olhares que estão no universos alheios, né? O seu universo é um universo inspirador. Então, poxa, ter você aqui não é só um prazer de estar contigo trocando uma ideia, mas é permitir que expanda um pouco daquilo que está transbordando em você. Sim. Agora, o que está transbordando em você que você gostaria de falar? Agora é a hora de transbordar. E não é transbordar na gente só, porque nós dois recebemos e você recebe da gente. É transbordar onde tem que chegar. Uma gota num telhado, se ela encontra um caminho, ela vira goteira. Não importa o tamanho da fissura, ela vira goteira. Por isso que eu acredito na transformação da pessoa, independente de qualquer situação. Uma fissura é o suficiente para a gota da essência transformar essa pessoa. E transborda, cara. Transborda. Eu ia falar, canta pra gente, mas não, pô, transborda, sabe? A gente precisa deixar sair aquilo que está precisando de vazão. Se você tem para oferecer pro próximo algo que para você faz muito bem e o próximo tá precisando, seja gentil e pergunta se ele quer, né? Não vai invadir essa barreira, mas transborda. Transborda olhar, transborda abraço, transborda bons sentimentos, energia. O torcer não é torcer para que dê certo, o torcer é que seja feita a sua vontade. Seja. A gente tem que voltar para si e ser. Só ser. É só isso. Nada mais. Porque o buraco na parede dos outros, né, no teto dos outros, para uns vai ser buraco, goteira, para outros vai ser um teto de estrelas. Quanto menos protegido, quanto menos casa, quanto menos carro, apartamento, viagens e tudo que a gente coloca como construção social de uma vida perfeita, mais a gente encontra as estrelas, mais a gente encontra o que pode ser e não o que eu quero que seja. Onde que há o equilíbrio, assim? Porque agora você falou
Citamos dois extremos aí, né? Pode ser uma goteira que é uma fissura de uma situação, ou um céu estrelado que é um espaço para se ver além. A gente está falando da mente e da razão aqui, né? O equilíbrio do racional, que é aquela pessoa ou aquele estado de querer ter parâmetros e padrões estabelecidos, e do irracional, que vai para a intuição, para o coração, que é o parâmetro do sentir. E aí o sentir você não consegue colocar ele dentro de uma xícara. Sim. Ele expande, ele é a xícara ao mesmo tempo. Então, mas ambos são parte do mesmo. Sim. Que dão equilíbrio. Como é que você consegue equilibrar isso assim, na sua vida, mas como é que você entende essa relação da razão e da emoção e a intuição? Vou falar um negócio pra vocês que aconteceu comigo. Cara, deve ter 1 ano no máximo. Às vezes as minhas conexões assim, eu tô parado e vem uns negócios assim muito doidos. E eu tava buscando sobre equilíbrio. Aí uma voz assim, tipo, o equilíbrio é quando você caminha. Porque quando você caminha, você desequilibra para um lado e desequilibra para o outro. Você não está centrado. O que está equilibrado está morto. É uma ideia de perfeito. Você está sempre equilibrando. Ou seja, você está sempre desequilibrando. Não há só há a possibilidade de um e outro. Contração e retração. O universo funciona assim. O universo não é duro. Luz, que haja luz. Tá, e a sombra? Não tem, porque isso não é manifestação. Agora, dentro da Bíblia, quando se diz que haja luz, é a própria essência una de tudo. E não a ideia de que a luz é melhor que a sombra. O desequilibrar-se é sempre a visita dos extremos. Você está sempre visitando, por exemplo, como é que você se equilibra, de Black? Eu saio xingando todo mundo, depois eu saio abraçando todo mundo. E a gente vai encontrando o meio termo disso. Mas deixando ser quem você é. O que você sente, não pode ser omitido. Senão você não está se conhecendo. A ideia de autoajuda, de autoconhecimento, está errada, gente. Porque se eu leio um livro para auto me conhecer e eu tenho todo um padrão descrito ali e eu tento seguir, não sou eu. É o padrão de alguém que escreveu. Então, autoconhecimento é a permissão de se enxergar, de se ver. E é isso que a gente faz na meditação. Quando você silencia, você cala a boca, a mente. Você começa a ver que a mente está falando sem que você queira. E essa mente que está falando é você também. É o que você não aceita de você. É o que às vezes você esconde de você. E é o caminho. Não tem outro caminho. Se você não cala a boca, não acontece nada. Se você não se permitir ficar quieto, você nunca vai saber quem é você. Entende? A arte sensacional. de administrar esse equilíbrio, né? A gente pode ir em assuntos polêmicos aqui, né? Se a gente vai para uma política, por exemplo, Sim. A direita e a esquerda, o que acontece, né, para que haja esse equilíbrio? Às vezes o caminho do meio. Eu concordo, o caminho do meio sempre é o caminho da conversa, do diálogo, da permissão para que haja voz para ambos. Porque se você segrega, você divide. Divide, Faz parte, só que você divide e distancia. E o diálogo nada mais é do que abrir um canal de conversa em um ponto comum. Podemos discordar de algo. É um ponto. É sadio. Agora vamos encontrar outro ponto que a gente pode concordar? Então, olha só como é que ao mesmo tempo que eu sou seu amigo, eu posso ser seu inimigo. Vamos usar o contraponto. Não é isso. A gente tem dois lados da moeda. Se os nossos relacionamentos fossem alimentados com um pouco mais de flexibilidade... Acho que essa palavra é boa. A vida ficaria um pouco mais leve. Né? Eu vou tratar de um olhar agora que a gente pulou, que é o quinto olhar, que é o da lente técnica. Porque você fala, pega livros, você está estudando, tem tantas ferramentas hoje em dia, né? Você está fazendo faculdade de filosofia, né? Estudando ferramentas, buscando conhecimento, referências, base. Sim. Qual a importância da técnica, da lente técnica, do olhar apurado para você mensurar o que é bom para você, o que não é, ou o que conversa, o que não conversa, o que conecta, o que não conecta. Como é que é essa importância da lente técnica na sua carreira e no seu momento também de transformação? Primeiro é olhar assim, que a gente precisa se colocar em condições
não favoráveis. Sabe? Não se colocar em condições favoráveis é bom. Desafio faz o herói. Não é o desafio do herói, mas é tipo assim, tá frio pra caramba, pô, eu posso ficar aqui no quentinho, mas, pô, tô vendo ali que a colega ali tá com frio, pô, dá um casaco pra ela, vou passar um friozinho, mas... É sair da zona de conforto, né? Sair da zona de conforto, o que é muito confortável, não te faz ver mais uma possibilidade, entende? Então, pessoas que estão muito no conforto, elas vão ter uma passagem pela vida muito menos aproveitada no sentido de experiências, porque isso é uma experiência e sempre será, né? Agora e para sempre. Seja onde você estiver, será uma experiência. É a única coisa que você não perde, é a experiência. Então, a experiência vai acontecer sempre. Então, por que não se permitir a ter experiências? Né? Por exemplo, fui com a minha noiva no parque de diversão, pá. Aí ela quer andar naquele bagulho que roda e gira. Eu falei assim, não dá não, cara. Isso não é pra mim, não. Não vou, não. Você foi? Eu não fui. Mas eu sabia, pô, tô perdendo uma experiência, mas essa eu não quero agora, não. Essa cara, essa experiência. Essa aqui vai sair caro. Então, eu acho que a gente tem que saber os nossos limites, isso é amor próprio, isso é você entender o seu tempo, o seu momento. Ninguém aqui é o todo-poderoso, a gente é totalmente falho e também totalmente maravilhoso. A gente tem esses dois lados e aceitar que a gente tem esses dois lados é o mais divino para esse momento, para viver as experiências que pode. Então, se permitir experiências. Eu me permiti fazer uma faculdade de filosofia. Pô, eu tô mandando benzão nos trabalhos? Não tô, velho, não tô com tempo. Mas a composição tá em dia. Mas eu estou me permitindo. E eu me permito no sentido também que se começar a me machucar, isso é uma dica. Pega, anota essa dica, pode ser boa pra você. Se permita até o ponto em que te machuca. Porque nem toda experiência é esse negócio maravilhoso que tem uma coisa tipo assim, eu vivi uma experiência muito traumática na minha vida, muito difícil, que caraca, transformou meu olhar. Mas foi meio que tipo, eu me obriguei àquela situação. Então foi muito sofrido. Quem sabe, quiçá, eu poderia passar de uma outra forma. Ou né, dividir em vezes, né? Casa Bahia. Podia, mas não fiz. Então Nossa, é se permitir. Muito legal o que você está falando. E vários pontos que vocês estamos comentando aqui na mesa. Para quem é pai agora vai talvez se conectar com alguma coisa que eu vou falar. Se observar as crianças, elas já vieram deixar esse ponto de referência pra gente. Eu tiro pelo meu filho e amiguinhos dele que, eles se permitem o tempo todo. E tudo é divertido, o tempo todo. Tudo é legal, tudo é novidade. Eles curtem o processo de um novo desenho, de um novo capítulo, de uma nova série, de um brinquedo novo. Mesmo que às vezes brinque, a curiosidade é tanta que eles quebram os brinquedos para saber o que tem dentro. Então, quando a gente vai ficando adulto, a gente vai perdendo isso. E a criança veio deixar esses pontos de referência para que a gente se permita e comece a curtir cada momento. Ele acha o máximo ele colocar a capa de chuva e sair na chuva. Isso é legal. E adulto reclama, pô, mas tá chovendo, vou ter que trabalhar. Ele tá frio, ele acha muito legal colocar uma luva. Ele curte, não importa se tá sol, se tá chuva, ele curte tudo. Tudo. Ele e os amiguinhos dele, eu tenho percebido, eles curtem tudo, cara. Isso é lindo. Eu observo muito, né? E observando as crianças assim, eu falei, caramba, olha que lição que meu filho tá dando. E quantas crianças não estão sempre dando lição em casa para os pais e para quem tá rodeando, e às vezes passa desapercebido. Passa. Com preocupação de boleto, preocupação da hora. A criança não tá nem aí pra hora. Mas ele pensa tá querendo no teu curtir. filho lá na frente. Será que ele vai estar como você? Não é da criança isso. Não do ser. É da falta. Entende? Uhum. Vai ter uma hora que ele vai cansar. Assim como você cansou. Ele e eu. A possibilidade da gente se manter aberto. Existem pessoas que são assim com 70... Tudo bem que 70 anos você já tá né? chutando o balde. Mas eu conheço pessoas de 30, 35 que estão aí, pô, vambora, tal, pô, isso aqui é legal, olha isso aqui. As pessoas meio que falam que eu sou meio maluquinho, porque às vezes eu tô
assim, num negócio, assim, tipo, vendo e tal. E eu acho que é do artista também, essa inquietação, essa coisa assim, como se fosse novo, tipo, que bagulho tosco você tá aí fazendo. A gente tem essa carga. E não é que a gente perca isso, a gente esquece. Exato. E aí você lembra quando olha pra ele. Exato. Só que você lembra do teu ponto, da onde você tá, e ele não tá. Ele nunca ia conseguir enxergar o que você tá enxergando, mas você pode. Exatamente. Então, o adulto, ele é esse mananciais de possibilidades que são esquecidas. A gente esquece pela mecanicidade do dia a dia, das necessidades, tem que pagar boleto e tal. Cara, minha mulher, assim, é uma criança, assim. Ela vai parar para brincar com as crianças, ela é mais criança do que as crianças. Isso atrapalha ela um pouco na vida adulta. Porque eu sou mais, tipo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, não sei o que lá. E ela fica, ai, que chato. Então, a gente forma um equilíbrio bem legal nesse sentido. Porque às vezes eu sou muito cri-cri, ela vai falando e eu falo, caraca, eu tô chato. Que chato, tô muito adulto. Muito adulto, é isso aí. Então é isso, é esse equilíbrio que a gente precisa ter. Mas é um equilibrar-se, é um permitir-se, é um ir no parque de diversão. A criança, cara, como Deus é incrível, né, cara? Ele bota uma família, um ser, para te lembrar daquilo que você esqueceu. E quando você tá velho, você tem a capacidade de lembrar do adulto e da criança. Sempre para você lembrar da essência. É muito lindo, né? Quando você nasce, você tem a energia e a vontade. Quando você é adulto, você perde um pouco a vontade e tem uma energia trocada. Porque às vezes você muda muito o rumo da sua vida por não se reconhecer. E quando você chega na fase final, você não tem mais a energia, mas você se conecta à essência do início de novo. É engraçado, e isso é lógico. Sim. Naturalmente o ser humano vai passar por essa conexão e desconexão. Sim. E é isso que faz a roda girar. Só que aí tem gente que faz um processo constante diário, igual você falou, tem gente que se conecta todo dia. Se manter em estado de meditação, e o estado de meditação não é estar num estado sentado numa mesa ali, não, é manter a vibração sua num estado de meditação onde você consegue conectar com a necessidade do ambiente, com o animal, que você olha e o animal para e olha para você e você troca uma energia ali, o animal está conectado contigo e não importa se ele é violento ou não, aquele cachorro bravo, ele tá ali manso olhando para você. É uma conexão além do que o externo prova e mostra. Eu tô citando isso, mas veio na minha mente agora a conexão do olhar através do que você apresenta na sua arte, que é o romance, né? Quantas conexões não acontecem através dessa conexão do ver o outro como algo que pode suprir a sua ausência. Romance é isso, cara. Romance é total isso, é uma novela. É uma novela mexicana. É uma novela mexicana, como é? Dorama? É dorama, não é? Tô conectado. Não vê, não. Meu pai adora. Ah, é? Meu pai se amarra no tenho dorama. um amigo que... Quando tem luta, então, é dorama e choro e tal, beijo, luta. Eu adoro isso, cara. Muito bom, legal, cara. dorama. Eu acho que nessa fase da minha vida, eu tô um pouco mais reticente com o que eu vou falar. Como cantor, porque a minha forma de ver o amor mudou muito. Dos 10 anos pra cá, mudou muito. Toda essa ideia muito plástica foi caindo por terra e eu tô tendo um pouco de dificuldade de ressignificar tudo isso. Eu tô com músicas novas que já não abordam da maneira como abordavam, mas eu sei o quanto é importante no coração das pessoas manter o sonho do amor perfeito, da pessoa que vai te completar, né, de toda a sensibilidade que vai receber e todo o carinho, que muitas vezes é nada mais do que a transmissão de uma paternidade ou uma maternidade mal gerida, mal feita, e você busca no companheiro todos aqueles valores de proteção e tudo que você não conseguiu receber. Isso, esse transporte eu consigo identificar hoje. Então são grandes identificações que eu fui fazendo que me deixaram um pouco mais restrito para escrever. Por isso que agora para escrever eu tenho pensado bastante. 7 é uma música que tem tudo a ver com o programa 7 Íris e também tem a ver com um pouco mais desse momento
de falar de um amor mais incrível, mas ao mesmo tempo possível, né? Ao mesmo tempo. Mais humano. Mais humano, menos problemático. A gente cria as problematizações para a gente poder resolver, e quando a gente resolve, a gente acha que é a felicidade. E a felicidade não está em resolver problema, está em justamente a gente conseguir ter esse eixo que você estava falando da meditação, de você, o vento bateu, você... A chuva bateu, você... Amém. Dai graças em tudo? Bíblia. Esse dai graças em tudo é que é o bicho. É difícil. Mas é só curtir o processo. Eu ia falar, né? Eu acho que essa música representa pra nós também, pros 7 olhares, né? Você podia dar uma palhinha do 7 pra gente. Vamos. Então peraí, ó. Já tem até a paleta aqui, se quiser. Qual que é a relação do 7, então? Só pra trazer. O 7 ele veio de um post real. Ele veio de uma história real. Da Xuxa com o Juno. O Juno, né, namorado da Xuxa, já casado com ela. E quando ele fez 7 anos com ela, ele fez um post escrevendo que queria dar 7 mil beijinhos, 7 mil abraços, nesses 7 anos que estavam juntos. E tudo com 7. Eu falei, pô, tá aí uma ideia maneira, cara. Pegar o padrão setenário, que é uma coisa que eu já vim estudando e tal, porque tá na natureza o tempo todo, 7 cores no arco-íris, 7 notas musicais, 7 dias na semana. Tudo tem 7. É um padrão chamado padrão setenário. E eu juntei a ideia do padrão setenário com a ideia que ele teve para fazer um post e fiz uma música. E ele é meu parceiro, porque eu peguei literalmente as coisas que ele escreveu também. Legal. Hey. Pra começar, eu vou te dizer, eu quero passar dos meus 70 com você pra te beijar 700 mil vezes e comemorar contigo todos os meses. Já faz 7 anos que eu me sinto amado, e por mais 7 vidas te quero do meu lado, com 70 mil sorrisos, com 70 mil abraços e 7 mil razões pra estar apaixonado. 7 cores no arco-íris, 7 notas musicais, 7 dias na semana, 7 anos sem igual, 7 bilhões no mundo inteiro, e eu só penso em te ver pra com 7 letras te dizer: amo você. Aê! Sensível e profundo, muito bom, cara. Parabéns. Legal, Sensacional, na época eram que 7 legal. bilhões de pessoas no mundo, mas agora são 8 já. Ó, você cantou uma música pra encerrar também nosso papo, porque senão a gente ficaria aqui a tarde inteira, a noite inteira trocando ideia, porque tem muito conteúdo pra aprofundar e se espelhar, né? Eu gosto também, eu fico aqui a noite Cara, toda. demais. A próxima a gente grava na madruga, então a gente vai na madruga inteira. Vambora. Já tá combinado, viu, David? Madrugada. Você cantou uma música, mas com que obra você gostaria de ser lembrado, assim? Por uma obra que eu ainda não fiz. Eu sinto no meu coração que alguma coisa vai acontecer, mas eu ainda não sei. E permito que seja. Não quero ficar... Eu tô assim, ó. Tem um negócio aí, eu sei. Agora, o que é, eu não sei. Porque nasce desse momento novo. Eu acho que a Terra está num momento novo. Nós estamos num momento novo. Eu estou num momento novo como ser, de ter passado por muitas experiências e essas experiências terem me alavancado novas percepções. Eu preciso compartilhar isso musicalmente, coisa que eu ainda não fiz. Para mim foi mais do mesmo daquilo que eu já vinha fazendo.
Não que seja algo ruim e bom, até porque para mim essa acepção de ruim e bom são complementares, mas que é algo, e eu tô aberto para que isso aconteça. Muito legal, muito legal. Cara, tem muita gente ouvindo e se inspirando, não só com a bela voz e com a canção que toca, né? Mas com a discussão que a gente joga na mesa e brota dúvida, brota Lógico. uma visão nova. Deixa um nos comentários aqui. Mas Siga, é importante conhecer a essência do artista. Porque senão fica falando só do trabalho e tem algo nos bastidores do trabalho que pra chegar nisso, passou por muita coisa. Sim. Houve um turbilhão, uma tempestade gigantesca aí. Eu acho que artista, você também é artista, né? Aí é Bruno. São artistas. República do Café com Leite. E ser artista, para mim, é conseguir transmitir algo que não pode ser dito. O falado, o tocado, é algo que está além da percepção da terceira dimensão, assim, algo que a gente consegue materializar, mas que bem não tá aqui, sabe? Tá em algum lugar, mas não tá aqui. Muito bom. Tem muita gente ouvindo. Eu acho que é válido para você que curtiu esse conteúdo, deixar comentários, questionamentos. Eu acho que esse diálogo que a gente abre para conversar sobre coisas que normalmente a gente não para conversar, ou conversa numa noite de amigos com vinho ali, trocando ideia na beira da calçada, que eu era desses. Eu ficava na rua lá em Minas trocando ideia na beira da calçada. Mas não fica gravado. Fica gravado. A diferença hoje em dia tudo você pode voltar e falar assim, que negócio legal que o cara falou, deixa eu voltar aqui. Volta, comenta, se inscreva no canal, compartilhe, deixe suas dúvidas, deixe suas inquietações aí, que eu acho que é válido isso. Tenho certeza que o D-Black volta. Críticas. Volta novamente pra gente trocar mais ideia, porque foi... Assim, fica um gostinho de quero mais, cara, de verdade. Eu só tô liberando porque ele tem que pegar o voo, senão não liberava, né? Eu tô com um projeto novo chamado Djavaneando, então quero convidar todo mundo lá no meu perfil, porque isso aqui vai ficar pra sempre. Então, vai que eu já tô velho com 60 anos, você tá vendo isso, mas o YouTube é isso, né, gente? A gente tá falando pro futuro, né, cara? Incrível, né? Uma mensagem para o futuro. Uma mensagem pro futuro. Djavaneando. Tipo, o Djavan já morreu, já morri. Tá todo mundo aqui já morreu e tem alguém assistindo a gente agora. Pô, gente, estamos aqui em algum lugar. E o show aconteceu, viu, Não gente? estamos aí no seu quarto, estamos em algum lugar aí. Cuidado, tá movimentando. Estamos um fantasma. Eu quero deixar só um registro aqui que eu fico muito grato pela proposta dos Sete Olhares, né? Pela iniciativa da Sete Íris, de poder juntar esse bate-papo, porque eu vejo que ele coloca uma coluninha aqui, para muitos artistas, muita gente que está assistindo, que é a inspiração. Muita gente que se identifica com a sua história está ouvindo, e que a gente fez um breve bate-papo, né? Mas fica mesmo essa coluna de inspiração para que todos falem, poxa, tem vários caminhos para seguir, e às vezes eu não preciso controlar tudo. Legal. Deixa eu deixar a vida encaminhar as coisas por mim. Existe um Deus tão grande aí, ou seja lá o que você acredita, que vai... gente, a vida é um funil, ela vai para onde tem que ir. Por mais que você Legal, corra. né? Tudo está caminhando no caminho certo. Quero agradecer, né, a todos que fazem parte dos Sete Olhares, da Sete Íris, da nossa equipe, o David, nosso diretor de TV, que está ali comandando a nave, a Alessandra, nosso atendimento e produção também, o Leandro, que hoje está na assistência aqui do estúdio, seu Linoel, que está acima de nós aqui, o grande seu Linoel, e todos aqueles que caminham conosco também. Muito obrigado. A Sete Íris, ela é esse espaço de pessoas normais que buscam realizar coisas extraordinárias juntas. Então, estamos aqui para isso, que através desse programa a gente chegue em lugares que precisam desse conteúdo também. Só que assim, você não vai embora sem tirar um código, cara, que é o código do universo. Aqui a nave Sete Íris tem uma história, né, que é o objetivo de se tornar uma estrela brilhante no céu, e nessa viagem de nave se tornar meteoro, né, um asteroide e se tornar uma estrela, a gente pega códigos do universo. Então, hoje você vai escolher um aqui na minha mão, aqui, ó, pode código. Tira qual que você quiser. Código Morse não, que eu não sei ler isso. Faça essa leitura aí. Ah, tá. Aí eu passo o celular? Agora só leia aí a mensagem dessa daí. Tô do outro lado. Achei que era o QR Code. A mensagem já tá na mão. Estamos conectados num ciclo eterno estelar. Olha, perfeito.
Eu acho que é isso mesmo. A gente está conectado e a única coisa que a gente precisa é abrir espaço para que as encruzilhadas das nossas vidas se cruzem de fato, conscientemente, porque elas já se cruzam. Isso é muito bacana porque ajuda a despertar a sensibilidade de muitas situações. Muito legal. Permissão. Boa. Vamos permitir. Vamos nos permitir. Muito bem, gente. Eu agradeço a sua presença, a troca. E Ou seja, estamos parando o programa porque tem que parar, Tem que parar. Estamos aqui com o Uber lá fora. Quero agradecer o carinho de vocês, desejar muito sucesso, não só para vocês aqui, mas para toda a equipe que está representada através de vocês. E dizer que o que depender de mim, o que eu puder somar para que essas encruzilhadas possam se cruzar novamente, estarei aqui. Cara, que legal. Muito bem. Galera, se inscreva no nosso canal, siga esse conteúdo e logo mais tem mais conteúdo e episódios dos 7 Olhares. Valeu, Brunão. Valeu, tamo junto. Valeu, de galera. Black. Até a próxima. Valeu. Até a próxima Grande jornada. Valeu. Isso aí.